Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta noite ler na primeira Epístola Universal do Apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo 28. Assim está escrito: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O versículo que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o valor de permanecer em Jesus. O apóstolo João, escrevendo aos irmãos, dentro de vários assuntos e problemas que estavam surgindo, já próximo ali do primeiro século, algumas doutrinas, alguns ensinamentos contrários, algumas heresias que estavam querendo infiltrar-se no meio do povo e tomar conta. E quando surgem estas coisas, elas sempre trazem confusão, geram dúvida, criam incertezas, despertam incredulidade e com isto quebra a unidade do povo de Deus. Então, era importante e necessário que se escrevesse a respeito disso. E o apóstolo, cuidadoso como sempre foi, e disponível para Deus, recebeu dele esta orientação de escrever esta palavra para que os irmãos permanecessem nele. O segredo está em permanecer em Jesus. Por quê? Se não houver essa identificação com Jesus e esta permanência em Jesus, tudo mais que acontece pode despertar o nosso interesse, ocupar o nosso coração e mudar a nossa visão de entender as coisas, e com isso ficaremos então embaraçados pelo meio do caminho. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. É importante saber o que ela diz a respeito destas situações que acontecem. E ainda mais agora, já decorrido 21 séculos. Isso estava acontecendo próximo ao primeiro século. Pense bem agora, já em 21 séculos, quantas coisas entraram, quantas coisas em nossos dias estão por aí como que flutuando para conseguir um lugar, um coração, uma mente, para ser infundido ali, e ali então lançar as suas raízes e propagar as suas sementes. E isto certamente com prejuízo de vidas que estão certamente direcionando-se para o Senhor Jesus, mas se não tiverem o devido cuidado, poderão ser enganados. Por quê? O trabalho do adversário é enganar, é seduzir, é colocar dúvida, é acrescentar, é diminuir, é dar outro sentido, é inverter o entendimento. E com isto as pessoas ficam sobressaltadas e confusas, e num dado momento eles podem aceitar a indução do adversário, como ele fez com Eva, e com ela ele teve sucesso. Quando Deus disse que era para não comer, ela disse a ele que era para não comer. E o adversário disse: não, Deus sabe que no dia que vocês comer, vão abrir os olhos de vocês vão ser igual a Deus. É assim. E todas as árvores você pode comer. E ele então induziu ela a fazer o errado. Com Jesus ele tentou usar a mesma estratégia, mas não conseguiu, não teve êxito, porque Jesus estava atento, Jesus conhecia a Escritura e Jesus rebateu
com a própria palavra de Deus, e ele então o deixou. Mas ele agora tenta a nós, a mim, a você, a cada um de nós que aqui estamos, e ele procura incutir na nossa mente e no nosso coração pensamentos e sentimentos e criar convicções que vão contrários ao propósito e à vontade de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós precisamos tomar cuidado, analisar e observar. A própria palavra de Deus diz: examinai tudo, mas retende o que é bem, o que é bom, o que vai ser útil, o que será aproveitável. Por isso, a orientação do apóstolo persiste em ler, exortar e ensinar. Porque quem ler, descobre a verdade, encontra o conhecimento. Ler, exortar, demonstrar, corrigir erros, ensinar, instruir. É para essa finalidade que a palavra de Deus foi dada. Porque a Escritura inspirada ela é útil para corrigir erros, ensinos falsos, pensamentos contraditórios com a vontade de Deus, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher que serve a Deus seja habilitado, capacitado, preparado pela palavra de Deus a ter o discernimento destas situações, desses enganos que surgem mundo afora e procura encontrar no coração daqueles que estão decididos a servir a Jesus, dedicar-se a Ele, para ver se consegue colocar ali uma cunha para surgir uma dificuldade, uma dúvida, e com isso, então, a mente fica embaraçada e a pessoa perde aquela permanência que tinha. Então, precisa-se ter muito cuidado. E para isso, nós precisamos ir buscar sempre na palavra de Deus recursos e elementos para fortalecer a nossa vida de fé e de comunhão diante de Deus, para não se deixar levar por esses ventos de doutrina, por essas novidades que se apresentam, por essas ditas novas revelações, que de nova não tem nada, é um artifício de Satanás para enganar as pessoas e levá-las a desprezar o que Deus deixou registrado para o nosso ensino e para a nossa esperança. Então, quando ele escreve isto, ele diz: e agora, filhinhos. João tinha 3 maneiras de chamar o povo de Deus. Ele chamava de filhinhos, dando a entender aqueles que estavam dando os seus primeiros passos na fé. Filhinhos exigem cuidado, proteção, vigilância, direção, sustento, alimento. Então, filhinhos são aqueles que têm necessidades que outro maduro precisa oferecer-lhe. Ele fala sobre jovens, os que já estão entrando na maturidade, e ele fala sobre pais, que são aqueles que procriam, que geram filhos, no sentido aqui, filhos espirituais, que ganham as pessoas e levam-as ao Senhor Jesus para receberem dele a salvação. Mas o que ele diz aqui é para permanecer nele, permanecer em Jesus, sem mover-se da esperança, sem mudar o direcionamento, o entendimento, a convicção que se estabeleceu no coração. Para permanecer nele, nós dependemos de 3 recursos que nos farão permanecer em Cristo. Em primeiro lugar, a presença dele na nossa vida. Quando nós estamos ligados a Jesus, Jesus se faz presente na nossa vida, é um recurso que nós temos de permanecermos nele, com ele e para ele.
O outro recurso que temos é a palavra de Deus, onde buscamos o fundamento, o que é verdadeiro, para confrontar e reprovar o que é falso, aquilo que não é bom e que só vai nos tirar do caminho da presença do Senhor. E contamos também com o recurso dado por Deus, que é a assistência constante do Espírito Santo, nos instruindo, nos orientando, nos guiando, nos ensinando, trazendo a nós o real sentido da palavra de Deus e advertindo-nos quando algo contrário procurar encontrar lugar nos nossos corações, para que não sejamos vencidos e levados por estas situações que são realmente perigosas. Mas há necessidade de que, então, nós recorramos à palavra de Deus. Então diz, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar. Então, aqui está bem claro que haverá um dia em que o Senhor Jesus vai manifestar-se. E ele disse aos seus discípulos, quando estava com eles, que ele haveria de manifestar-se na sua glória, na glória do Pai e na glória dos anjos. Ele vai manifestar-se em glória. Quando ele veio no sofrimento. Ele veio para sofrer, para assumir o nosso lugar. Mas uma vez que ele realizou a vontade de Deus, ele foi glorificado e foi assunto aos céus. Está à direita de Deus Pai. E há de vir no dia da sua manifestação, com poder e grande glória, acompanhado dos anjos que virão juntamente com o Senhor. Então, quando ele se manifestar. Agora, quando é que ele vai se manifestar? Nós não sabemos. Não está revelado isto. A palavra de Deus diz, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, que está nos céus, é que sabe o dia que será a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, como não sabemos o dia, como não sabemos a hora, a advertência da palavra de Deus é para que não nos movamos da esperança que temos em Cristo. Ou seja, é nosso dever permanecermos em Cristo. Não sair nem para a direita, nem para a esquerda, não buscar outros recursos, a não ser o que a palavra de Deus apresenta diante de nós. Nesta condição é que nós podemos, então, estarmos fazendo a perfeita vontade do Senhor. Permanecei nele. Então, quando nós permanecemos, nós vamos nos fortalecendo em Deus, nós vamos aprofundando em comunhão com o Senhor, o nosso entendimento vai sendo ampliado, o discernimento melhora na nossa vida e as convicções, elas vão lançando sempre raízes mais fundas no nosso interior, para que não saiamos da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Por quê? Se não permanecer nele e ocorrer dele manifestar-se, muitas pessoas podem ficar confundidas. Será que é? Será que não é? Mas não é. Parece, mas não é. Não, não é assim. Por isso é que a palavra de Deus traz a nós este conselho. Permanecei nele. O segredo está em permanecer em Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é a fonte originária da bênção, da salvação, do livramento.
Portanto, permanecei nele, para que, quando ou por ocasião da sua manifestação, tenhamos a firme confiança. Não sejamos enganados para chegar ao Senhor manifestar-se e nós não o reconhecermos. Não. É preciso ter esta perseverança, esta permanência, que quando ele manifestar, nós vamos identificá-lo e discerni-lo prontamente, porque para isso estamos permanecendo em Cristo e aguardando a sua manifestação gloriosa que há de acontecer. Então, para que tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Agora Deus diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e acharmos graça para o momento oportuno. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda, para que a vinda do Senhor Jesus não seja algo que nos pegue de improviso, a semelhança daquele homem que Jesus contou, que um certo homem deu ordem aos seus subordinados e ele partiu para uma viagem e deixou a eles que trabalhassem. Não disse quando voltaria, mas quando ele voltou, ninguém o estava esperando. Uns estavam embriagando-se, outros estavam com outras funções, porém, não encontrou ninguém da maneira como ele deixou quando partiu. O Senhor Jesus, quando saiu deste mundo em direção ao Pai, à volta ao seu lar celestial, ele deixou os seus discípulos, ele advertiu-os que orassem, que vigiassem, que observassem e olhassem também o andar, a situação, o movimento, como as coisas estavam se realizando e que tivessem o determinado cuidado para não se deixarem levar por estas situações, mas que se mantivessem centrados na esperança da revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele advertiu seus discípulos. E quando o Senhor Jesus foi lá ao monte, de lá ele foi assunto aos céus, e eles ficaram olhando quando Jesus estava subindo. Dois varões de branco se puseram diante dele e disseram o seguinte: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá no céu, lá em cima, há de vir, assim como o viste subir. Então, dando a entender a eles que, ao permanecerem em Jesus, como eles viram a partida de Jesus para junto do Pai, em permanecer em Cristo, na palavra, no ensinamento que Jesus deixou a eles, eles também teriam a oportunidade de ver a sua manifestação, ou seja, a sua volta para vir. E por que será necessário que Jesus venha? Porque ele prometeu. Ele disse que iria para a casa do Pai, preparar-nos lugar. Ele disse, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Senhor Jesus assegurou que ele vai voltar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, haverá sim este dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. A bem da verdade, o que está registrado na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3,
às pessoas que procuram colocar em xeque o que Jesus prometeu, ou seja, colocar em dúvida. Então diz assim, no capítulo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então observa, é este tipo de pessoas de que João estava advertindo. E nós só conseguiríamos vencer e não nos deixar levar ou ser seduzido por estas pessoas quando permanecermos nele. Nele quem? Em Jesus. E agora permanecei nele, em Jesus. E ele diz o seguinte, olha, onde está a promessa da sua vinda? Todo mundo falando que Jesus vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar, e nada aconteceu. Tudo está da mesma forma. E insiste alguns nos nossos dias que já não creem mais que Jesus vai voltar. Para eles parece que isso não vai mais acontecer. E a vida deles resume-se somente nesses poucos anos de existência que passam aqui pela face da terra. Como ignoram a vinda de Jesus, ignoram também o acerto de contas, porque todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor, no tribunal de Cristo, para que cada um apresente-se diante do Senhor e vai receber, segundo as suas obras, sejam bem ou sejam mal. E muitos estão já vivendo como se isto não fosse acontecer, estão vivendo de maneira desregrada, de maneira ilícita, de maneira duvidosa, estão por aí. Já não creem mais na vinda de Jesus, já não creem mais no tribunal de Cristo, já não creem mais no juízo e estão vivendo por aí. E estes são uma ameaça para aqueles que em fé permanecem em Jesus, porque têm a promessa dele bem viva dentro do coração. Então estas são as ameaças que estão envolvidos nos dias que nós vivemos, e a única maneira de vencê-los é permanecer em Jesus. Quem permanece em Jesus tem dele a proteção, tem o direcionamento, tem o conforto, tem a graça e tem a própria presença de Jesus, que é algo maravilhoso, que traz a nós a realidade daquilo que Jesus prometeu, que ele vai realmente cumprir-se. Então, eles ignoram que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água, e pelas quais coisas pereceram aqueles que viviam antes do dilúvio, por não aceitarem o que Deus havia lhes oferecido. Então o apóstolo Pedro escreve, mas não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa é essa? A promessa da sua manifestação em glória. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, era sobre este tipo de pessoas que o apóstolo João estava escrevendo aqui, orientando aqueles irmãos, motivando a eles, dando a eles a ciência, como deve fazer para não se deixar levar em meio a estes embaraços. O segredo é permanecer em Cristo. Então, e agora, filhinhos, permanecer nele para que, quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então é para esta finalidade, para estarmos atentos, despertos, seguros, certos e convictos de que na sua manifestação nós o veremos e o reconheceremos como ele é. Então, quando se permanece em Cristo, até que aconteça a manifestação do Senhor Jesus Cristo, esta permanência em Cristo vai despertar-nos para vivermos e trabalharmos segundo a vontade de Deus. E ao permanecer em Jesus, ao mesmo tempo em que nós aguardamos com alegria, com esperança, com expectativa a sua manifestação, a presença de Jesus em nossa vida, ao permanecer nele, nós vamos produzir frutos espirituais. Porque a palavra de Deus diz que sem ele nada nós podemos fazer, mas estando nele, nós haveremos de produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Quando nós permanecermos em Cristo, nós recebemos também um segundo recurso, ou seja, as orações que nós fazemos ao Senhor, elas serão por ele respondidas. E resposta de oração fortalecerá o nosso coração na plena convicção da manifestação do Senhor Jesus que vai acontecer. Em primeiro lugar, nós temos o fruto espiritual. Em segundo lugar, nós temos resposta à oração, através da permanência no Senhor Jesus Cristo. Mas nós recebemos também de Deus a graça para desfrutar de paz, mesmo em meio a todas essas turbulências, guerras e contratempos, e conflito e confronto de ideias que surgem a cada dia, umas mentes férteis que produzem ideias que em nada se coadunam com a palavra de Deus. Porque tudo que nasce na mente humana é alimentado pela carne. E tudo que é alimentado pela carne vai de confronto com a palavra de Deus. O que pode trazer a nós alívio é a presença de Jesus em nosso interior, em nosso coração. E de lá surge a palavra de Deus para a nossa vida, que vai nos conduzir no caminho por onde devemos andar. Então deve ser assim. E em meio a essas tempestades, turbulências, a esse movimento sem freio nenhum, aqueles que permanecem nele, que permanecem em Cristo, desfrutam de paz, quietude espiritual, tranquilidade no espírito, mantém-se descansado na promessa do Senhor. E a promessa de Deus, ela é fiel e verdadeira. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Então nós temos na permanência em Jesus esta paz que o mundo almeja, busca, mas não encontra, porque busca em lugares errados, busca com finalidades diversas. Porém, Jesus disse: tenho-vos dito isto, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele dá-nos agora a sua paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Mas esta paz só é possível a quem permanece em Cristo. Porque quem não permanece em Cristo, só pelo fato de não permanecer, já não desfruta de paz.
porque não há comunhão, não há proximidade, não há confiança, não há convicção naquilo que Jesus falou, porque estão afastando-se. E quem se afasta do Senhor prova que não está interessado naquilo que o Senhor prometeu. Mas recebemos também, ao permanecer em Jesus, a renovação da nossa vida. Nossa vida ela vai sendo renovada a cada dia. E o Senhor vai, então, fundamentando cada vez mais aquelas convicções que Ele colocou no nosso coração para que possamos permanecer nele. O segredo é permanecer em Jesus. Não pode olhar para um lado nem para o outro, não pode atentar para este ou para aquele, seguir a este ou aquele. É Jesus e somente Jesus. Ninguém além de Jesus. Observe quando Jesus levou a Pedro, a Tiago e João, foi com eles a um monte, e lá o Senhor Jesus transfigurou-se diante deles. E ao transfigurar-se, uma glória o envolveu, e os discípulos viram junto a Jesus Elias e Moisés. E eles estavam conversando, estavam falando. E quando Pedro viu, teve aquela visão, naquela transfiguração, ele então logo criou uma solução. Ele disse: bom é estarmos aqui. Se queres, Senhor, aqui, façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Ou seja, colocou os 3 em igualdade. Pedro disse: vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e nós vamos ficar aqui só para ouvir o que vocês têm a dizer. Então, quer dizer, Jesus, que é Deus acima de tudo e todos, foi igualado ao profeta, aos profetas humanos. Quando eles disseram isto, em um dado momento surgiu a manifestação da glória que os envolveu, e daquela nuvem de glória saiu uma voz, dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Quando eles deram por si, já não tinha mais Elias nem Moisés, mas unicamente Jesus. O que isso ensina para nós? É que nós temos que estar focados unicamente em Jesus e mais ninguém. Equiparar Jesus com outros é diminuí-lo, é desfazer do seu poder, da sua grandeza, da sua obra, é colocá-lo na mesma medida do ser humano. E Jesus é diferente. Jesus está glorificado à direita de Deus Pai. Então nós precisamos entender isso. Então a nossa vida ela vai se renovando com essa presença e permanência maravilhosa no Senhor Jesus Cristo. E com isso também ele vai sempre dando a nós condições para estarmos cada vez mais próximo a ele. Ou seja, o Senhor reveste-nos de vestiduras de justiça. O Senhor cobre-nos com o poder que há no seu sangue para nos dar a proteção, o livramento. Ele coloca diante de nós vestes de santidade, para que possamos viver de maneira separada, para adorá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. Mas a preocupação de João era que aqueles irmãos tivessem o devido cuidado para não serem confundidos. E para isso eles tinham que permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, o sentido de permanecer é para entender quando chegar o momento da manifestação e não ficar confuso, não ficar procurando razões para poder acreditar, mas é
crermos antecipadamente e estarmos convictos de que isto vai acontecer e de que nós precisamos ter bem vivo na mente e no coração este encontro maravilhoso que se fará com o Senhor Jesus Cristo e que nós não sejamos confundidos por Ele, que Ele, ao nos olhar para nós, Ele possa ver em nós aqueles que estão como que esperando o seu Senhor voltar. Bem-aventurado é o servo quando o Senhor vier achar servindo assim. Como? Esperando, com expectativa, com fé, com certeza, com alegria. Não vê chegar a hora da volta do seu Senhor para que ele possa, então, ir ao encontro maravilhoso com Jesus. Então é preciso permanecer. Quando nós permanecemos em Cristo, então nós estamos mantendo a nossa vida livre de ser influenciada por qualquer ação do maligno. Porque o maligno, ele vem a nós de várias maneiras e ele procura trazer coisas novas. Mas são coisas malignas, revestidas de uma nova embalagem para enganar, para trazer confusão, para que as pessoas se deixem levar. Porque deixou-se levar, pronto, descaiu da firmeza, saiu da permanência e já não tem mais a mesma visão que estava tendo quando estava firme. Permanecei nele. Então é ficar firme em Jesus. Não se pode descuidar disto. Lembra de Pedro quando Jesus vinha pelas águas e Pedro pediu que andasse pelas águas, Jesus o mandou ir. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Quando ele olhou para as ondas, ele quase morreu. Se Jesus não estivesse próximo, ele teria afogado-se ali, teria tido certas dificuldades naquele mar. Mas Jesus estava próximo. Então o segredo é os olhos voltados para Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele foi tão feliz que ele disse: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, quando estamos olhando para Jesus, estamos certamente seguindo a Jesus, permanecendo em Jesus, obedecendo a Jesus e com alegria, com expectativa, aguardando este maravilhoso encontro que se dará por ocasião da manifestação do Senhor Jesus Cristo. E existem pessoas que querem fazer tantas coisas com relação à manifestação de Jesus. Mas o certo é que ele disse que vai voltar. E a palavra de Deus diz que ele vai se manifestar. Então, se ele vai manifestar-se, se ele prometeu que vai voltar, é isso que deve alimentar o nosso coração. É isso que deve encher a nossa alma de alegria, de esperança. E enfrentar todo tipo de situação, mas não arredar os pés de Jesus. Não mudar um milésimo sequer da nossa confiança em Jesus. Ela tem que ser total, integral. A nossa confiança, a nossa permanência e o nosso espírito voltado para glorificá-lo e bendizê-lo em nome do Senhor. Então, é esta a orientação de Deus, o conselho através do apóstolo João, que ele dizia: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que eu e você estejamos prontos, preparados, com visão, com discernimento, com entendimento e com o coração voltado totalmente para o Senhor Jesus, não nos deixando levar
pelos oferecimentos deste mundo à nossa volta, mas o comprometimento unicamente com Jesus. E certamente este momento, este encontro, será para nós de alegria sem fim, de gozo e paz, quando cumprir-se-á a promessa de Jesus de nos levar para estarmos diante da sua presença. Que eu e você possamos estar em pé quando o Filho do Homem vier. E que não sejamos confundidos, mas que sejamos bem convictos de estarmos junto a Ele e caminharmos por toda a eternidade. Que isto seja firme no nosso coração e que Deus possa abençoar-nos em nome e para a glória do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.